Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso sobre submissão e autoridade. É um prazer, uma grande honra ter o seu tempo investido durante esses minutos para que você absorva aí mais conhecimento, para que você absorva mais informação e isso gere vida em você a respeito deste assunto, ok? Então, se você já se ajeitou aí na sua cadeira, no seu sofá, eu te convido a pegar um papel, uma caneta, toma nota, pega o seu telefone para fazer suas anotações aí e vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a posição de quem está em submissão, para que nós possamos entender que de fato essa não é uma posição de inferioridade, e o maior foco dessa aula será falarmos sobre a diferença entre submissão e obediência. Okay? Esse vai ser o maior foco desta aula. E para que nós comecemos, você já deve ter ouvido aí nas aulas anteriores a conceituação, a origem da palavra submissão, tudo aquilo que envolve as definições e etc. E a gente entendeu nas aulas anteriores que submissão é estarmos debaixo, estarmos sujeitos a uma missão maior que nos foi dada. E trazendo isso para o contexto aqui que nós estamos falando, que é de fato um contexto de prática cristã, de uma vida cristã, prática diária de um cristão. E por conta disso, dessa prática, desse escopo, dessa perspectiva que nós estamos falando, nós vamos falar principalmente do nosso relacionamento com Deus, com autoridades, com as nossas lideranças. Esse, embora seja a perspectiva que nós queremos focar nessa aula, muitos conceitos e muitas coisas podem e até devem ser aplicados na nossa vida diária, na nossa vida comum. Então, como pais, como filhos, como profissionais, como cidadãos, e as relações que nós acabamos tendo aí quando nós estamos falando sobre submissão e obediência, ok? Então, falemos aí sobre essas coisas. A gente viu que submissão, nas aulas anteriores você pôde ver aí que submissão quer dizer que a gente está conectado com o nosso coração a um chamado, a uma vocação, quer dizer que ali onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, e o nosso tesouro, o nosso coração estão conectados com a palavra, estão conectados com a chamada do Senhor para nós. Nós vimos que nós temos aí esse chamado para irmos, o chamado para o ide, chamados para amar, chamados para reconciliar, para fazer discípulos, para pregar, para anunciar boas novas. Nós temos todos esses chamados conosco. E é importante nós entendermos cada vez mais sobre a palavra para que nós possamos entender quem é Deus, qual é o caráter de Deus e qual é a missão que nós estamos debaixo. Essas coisas estão alinhadas? Se estão alinhadas, nós estamos em um ótimo lugar, nós estamos num lugar de provisão, de segurança, nós estamos cobertos. Eu costumo dizer e exemplificar isso, que estarmos submissos é como estarmos numa grande chuva, a chuva está caindo sobre todos, mas nós temos a certeza de que o nosso guarda-chuva está conosco e ele não falha, nós estamos seguros, estamos protegidos, por mais que esteja chovendo. A gente pode dizer que, a gente pode entender, na verdade, aquilo que a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno, ou seja, a chuva está caindo sobre todos. Mas quando Jesus diz, tende bom ânimo, que eu venci o mundo, é o mesmo que nós termos a certeza de que, embora esteja chovendo, o nosso guarda-chuva não falha. Isso é sermos submissos, é estarmos submissos a essa missão. E que posição que é essa de estarmos submissos? Como que a gente pode entender qual é a nossa posição? É uma posição ruim? É uma posição pequena? Os discípulos tiveram uma discussão a respeito disso e Jesus nos ensina. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Estou com a minha Bíblia aqui. No livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 1, a gente tem a seguinte história aqui acontecendo. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus, perguntaram: quem é o maior? Mestre, quem é o maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Este é o maior no reino dos céus. E pensando sobre sermos humildes como uma criança, você já reparou que uma criança acredita naquilo que um adulto fala? Uma criança acredita principalmente naquilo que um adulto, quando é o seu pai ou sua mãe, fala. Se um pai ou uma mãe fala para uma criança: eu vou te dar algo, ou eu vou fazer algo, nós normalmente esperamos que a criança acredite nisso, e de fato a inocência das crianças, a humildade das crianças é algo que nos inspira. Essa posição de grandeza, quando nós estamos submissos, nos leva a entender que quando nós somos como crianças, quando nós somos humildes e nós temos essa mesma atitude, o nosso coração está inocente para aquilo que o Senhor tem para nós, isso quer dizer que a gente está andando em fé. E olha como é importante nós entendermos isso. Estarmos submissos nessa posição que ela de fato não é inferior, mas ela é uma posição extremamente elevada, extremamente grande, extremamente grandiosa, principalmente quando Jesus nos mostra que ela quem segue esse perfil se torna o maior no reino dos céus. Isso quer dizer que quando nós olhamos para as coisas do mundo, nós sabemos exatamente qual é a perspectiva do céu, qual é a perspectiva conquistada por Jesus. Nós olhamos a doença e uma criança que olharia para a doença e um pai lhe dissesse: aqui não há mais doença, porque o seu pai já provisionou, já proveu cura sobre isso. Uma criança, ao ouvir isso, diria: ok, então não tem mais doença aqui, isso aqui já foi curado, isso já acabou, isso já passou. Essa é a atitude de uma criança. Uma criança que talvez visse com seus olhos uma situação de falta de escassez. Quando o seu pai lhe diz: essa situação de falta e escassez, fique tranquilo, porque eu já solucionei todas as coisas. Eu sou o seu provedor e você não precisa se preocupar com isso. Essa criança entenderia o que o seu pai estivesse dizendo e falaria: ok, o meu pai disse que isto está suprido, pronto, acabou, prego batido, ponta virada, não tem mais o que ser feito. Então, a nossa posição de submissão, ela é grande por conta disso. Quando nós vemos as situações do dia a dia, nós entendemos que, assim como uma criança aceitaria e acolheria com mansidão, com um coração alegre, a instrução de um pai e a realidade na perspectiva de um pai a respeito de uma situação, essa é a nossa circunstância, essa é a nossa perspectiva. E é assim que nós vivemos, é assim que a nossa prática de vida acontece. Olhamos para situações, mesmo que naturalmente estão de um jeito, a nossa perspectiva de fé nos faz faz com que nós enxerguemos que nós estamos juntos com Jesus na missão que Ele nos deu. E nessa missão, Ele é o provedor de todas as coisas. Ele já deu jeito em todas as coisas. Amém? Então, essa é a nossa posição, e a posição muito boa, uma posição que ela não é inferior, pelo contrário, ela é extremamente alta, ela é superior. E aí a gente vai falar sobre o outro foco que nós abordaremos aqui, que é esta posição de submissão, ela não é sinônimo com obediência. E aí eu quero trazer esse outro tópico para você. Eu quero ler um trecho contigo do livro de Romanos. Eu vou abrir aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu convido você para ler esse trecho também. O trecho de Romanos 13, o capítulo 13, dos versos 1 até o verso 7, vão dizer para nós uma situação, e olha só o que essa situação está falando. Aqui a gente vai falar sobre essa questão de submissão, obediência, né? Romanos 13, a partir do verso 1, diz assim: todos, isso inclui eu, você, todo mundo, devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele, ou foram por Deus, estabelecidas. Portanto,
aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instruiu ou instituiu. Então, olha que aqui a Bíblia já está dizendo para nós que, embora exista uma autoridade, aquele que se rebela, ou seja, existem aqueles que se submetem e existem aqueles que se rebelam a essa autoridade. Aquele que se rebela está se voltando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela, a autoridade, te enaltecerá, pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem, para o meu e o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por conta da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Isso é muito importante. E por isso também que é por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. As autoridades que estão a serviço de Deus, elas estão sempre dedicadas a esse trabalho. Então, deem cada um que lhes é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Então, aqui a gente está vendo uma instrução a respeito de submissão e autoridade. A gente está vendo uma forma de relacionamento aqui com as autoridades que nos cercam, né? Aí a gente pode incluir autoridades principalmente nesse contexto, autoridades governamentais, mas a gente pode trazer para o nosso contexto de vida cristã também os nossos líderes, nossos pastores, nossos mestres, aqueles que estão ali na igreja, que nos ajudam como corpo, sermos edificados com o conhecimento da palavra, com o conhecimento que Deus tem trazido para nós, para o nosso aperfeiçoamento. Então, é importante a gente saber isso. O que a gente precisa trazer aqui de uma maneira bem clara é que nós precisamos sempre termos o conhecimento de Deus, quem é o Senhor, quem é Deus, o que a palavra diz e quais são as instruções que nos estão sendo propostas. Por que a gente vai saber disso? A primeira parte do que a gente vai falar nessas divisões, a gente vai falar de 4 pontos, o nosso alvo de vida, o nosso alvo de prática de vida deve ser que nós sejamos submissos e obedientes naquilo que nos é passado de instrução pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. E como eu sei que eu posso ser submisso e obediente? Quando eu entendo que aquilo que está sendo trazido para mim está em alinhamento com a palavra e o meu coração está junto com a palavra, eu me submeto e eu sou obediente àquela instrução. Às vezes um pastor pode trazer uma instrução para um estudo específico, para algo do tipo, para uma ação específica, para algum movimento que a igreja como corpo fará, e nós como liderados devemos acatar isso quando aquela instrução ela está em alinhamento com o que a palavra diz e ela não fere os princípios da palavra. Aí sim, esse é o melhor lugar que nós podemos estar, é o ponto número 1 que nós estamos falando, e esse deve ser o nosso alvo de vida prática. Buscarmos aí o entendimento do que a palavra diz para estarmos submissos e obedecermos aquilo que é fato, aquilo que é dito. E nesse cenário, de fato, nós precisamos e devemos ter a obrigação de seguirmos aquela instrução. Eu anotei algo aqui que eu achei bem legal, que a obediência é a revelação da posição do nosso coração. Vou dizer de novo. A obediência revela a posição do nosso coração. Como que a gente sabe aí, muitas vezes, se a submissão chega a ser algo intangível? O nosso coração é quem revela
como nós estamos por dentro. Nosso coração revela se nós estamos sendo obedientes àquilo que está sendo passado para nós, né? E dentro dessa questão, a gente fala desse primeiro ponto, onde nós temos dois positivos aí, dois sinais positivos. Nós podemos ser submissos e sermos obedientes. O ponto seguinte quer dizer que a gente pode até ser submisso, mas a gente não está sendo obediente em algo. E a gente precisa se atentar a esse tipo de coisa. Então, vai ser para seguir uma ordem, para seguir uma instrução, algo do tipo, isso está em desacordo com a palavra. A gente tem um exemplo disso em Atos. Eu não vou ler para que a gente ganhe tempo, mas você pode ler a partir do capítulo 4. A gente vê uma história que Pedro e João estão lá no Sinédrio, e aí eles vão entrar no Sinédrio, vem um aleijado, estendem a mão, curam um aleijado, e aí aquela festa, o aleijado fica, ele é sarado, ele é curado, as pessoas veem um milagre, só que aquilo incomoda os governantes, aquilo incomoda as pessoas que estavam no poder ali. E aquelas pessoas prendem Pedro e Tiago. As pessoas mandam prendê-los ali, né? E nós vemos que depois eles acabam interagindo ali, e aí uma das coisas que eles falam, depois que os governantes os chamam, eles falam, assim, eu separei um trecho, eles falam: julgai vós, ou seja, as próprias pessoas que queriam que eles parassem de falar sobre a palavra, julgai vós se de fato é justo diante de Deus ouvir vocês ou ouvir a voz de Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí, as pessoas que queriam que eles parassem de falar sobre Jesus, parassem de ensinar sobre Jesus, acabam sendo confrontadas ali e naquele momento não encontram muito argumento. Então, olha como é essa situação. Nós temos governantes que instruem os apóstolos a não falarem de Jesus, a não curar as pessoas, a não falar que Jesus salva. E aí, que situação? Será que a gente já passou por alguma situação como essa, onde uma instrução de um líder, de um governante, aí nesse espaço eu espero nem precisar falar de um pastor. Será que já tivemos essa instrução que vai contra o que a palavra diz? Nesses casos, quando a palavra explicitamente nos diz para pregarmos, anunciarmos boas novas, impormos as mãos e orarmos por cura, para fazermos tudo o que nós precisamos fazer. Quando uma instrução de alguém munido aí de poder, né, possuindo poder, vem contra isso, nós temos a obrigação de irmos contra essa instrução, porque essa instrução, nesse momento, ela fere aquilo que a palavra diz. Imagine você, por exemplo, alguns países que nós conhecemos no mundo que tem um regime político tão forte que o evangelho, o cristianismo é proibido. Num lugar como esse, apresentar alguém que tem um encontro com o Senhor, seja por um missionário, seja por um programa que ouviu, algo do tipo. Imagina que essa pessoa recebeu a palavra, ela não poderá se relacionar com o Senhor porque o governo impõe que ela o faça. A gente vê os apóstolos falando aqui, importa mais ouvir a Deus e obedecer a Deus do que aos governantes. Então, nesse caso aqui, a gente vê um caso de alguém que é submisso, que pode até ser submisso, mas que não deve obedecer, ok? Então, nós temos esse balizador aí para nos equilibrar. O outro ponto é não ser submisso e obedecer. E aí a gente entra na questão do rebote que a nossa ação tem, né? Nós vemos que existem situações, e talvez nós já passamos por elas, ou nós podemos enxergá-las, onde pessoas não estavam em submissão, seu coração não estava ligado com aquilo, mas pelo medo da punição, pelo medo do castigo, essas pessoas se dobram e obedecem. Então, nós podemos acabar encontrando situações onde não há submissão, mas há a obediência. E é aquele caso do aluno que
estava bagunçando dentro da sala de aula e a professora pede para que ele se sente e ele não quer sentar por nada e ele até senta, mas ele fala para a professora assim: eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Esse é o início de uma rebelião. Existe a obediência, mas a submissão não está presente, a submissão não está envolvida naquilo. E isso é muito perigoso, isso deve de fato ser tratado, isso deve ser sondado no nosso coração. E aí, por último, para que nós encerremos, nós temos o pior cenário. E esse pior cenário só recapitulando, o melhor cenário é sermos submissos e obedientes. Depois nós vimos sermos submissos e não sermos obedientes, que dependendo da situação tá tudo bem. Vimos esse último terceiro ponto agora, que nós podemos até não ser submissos, mas sermos obedientes quando existe uma questão de castigo de volta aí. E aí o pior de todos os cenários é quando nós não somos submissos e nem somos obedientes. Este cenário é um cenário que mostra para nós, é um caso claro de rebelião, e isso de fato deve ser identificado na nossa vida, na nossa prática diária, nas nossas ações, no nosso relacionamento com o nosso líder, com o governo, com tudo que a gente está envolvido, e principalmente na perspectiva cristã. Estamos... Não estarmos submissos e nem em obediência é trazer sobre nós um grande risco, é trazer sobre nós um grande dano, um grande prejuízo. Nós vemos na Bíblia que aquele que se colocou em uma posição de insubmissão e de desobediência foi Satanás. E agirmos dessa forma faz com que nós abramos aí, faz com que nós proporcionemos essa brecha na nossa vida. E esse pode ser o nosso fim, então nós devemos ter muito cuidado com isso. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, com essa elucidação, com esses pontos. E eu convido você a rever as outras aulas, ficar conectado para ver as próximas aulas. Vai ser um grande prazer ter a sua companhia nos vídeos por vir e entre em contato conosco. Fale aqui o que você achou dessa aula, vai ser muito bom ter a sua interação conosco. Amém? Que você seja abençoado na prática dessa palavra. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo aí do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Ok? Até logo. Tchau, tchau.